hoje o nosso estudo é baseado no livro do Divaldo Franco, da Amélia Rodrigues, que é a mensagem do amor imortal, que conta, faz um paralelo de como era a vida daquele povo na época com a chegada de Jesus, todo o contexto histórico de como eles viviam, o que eles enfrentavam, que nós vamos ver essa noite, e que papel Jesus teve na vida dessas pessoas que tiveram contato com ele e que viviam encarnados e desencarnados naquele período. Então, a nossa palestra de hoje é sobre esse amor, né, de Jesus. Esse livro nos traz uma importância de nós repensarmos Jesus Cristo e a sua mensagem. Que nós possamos realmente, a partir desses estudos, desde a vinda dele entre nós, até hoje, como é essa mensagem e como interiorizar ela em nossa vida, trazendo ela para o nosso dia a dia, nas nossas escolhas, na nossa vivência. Nós estamos, desde aquela época, sempre em momentos de turbulência, né, de desafios, de provas e expiações, tem um planeta primitivo para provas e expiações. Então, é muito importante, inadiável, o estudo, a análise e a interiorização dessa mensagem. Que nós possamos, a partir desse estudo, tirar o foco do Jesus crucificado, mas um Jesus mensagem, Jesus vida, Jesus um plano de vida para que a gente possa, um caminho que a gente possa percorrer e para ser feliz. Naquela época, e muitas coisas que eu vou falar hoje, ainda a gente vivencia no nosso dia a dia ainda, existia muito materialismo, muita violência, muita agressão, e essa violência levava muitos deles à falta de esperança e os transtornos psicológicos, que naquela época Jesus não poderia dizer que era uma obsessão, que era possessão, né? Porque naquele momento eles tinham um nível de cultura, um nível de ignorância, mas havia aqueles transtornos psicológicos e levava muitos à depressão, ao sexo, desalinho, né? Ambições de poder e gozos, que até hoje nós estamos assim, né? Existia muita perda de valores éticos naquela época, crimes hediondos, muita atrocidade, muitos ataques aos menos favorecidos, né? E isso era o ambiente que ele chegou, né? Se ensinava também, até hoje, temor a Deus. As religiões traziam aquele temor a Deus, com curas fantasiosas, promessas, barganhas, negociado, soluções rápidas para os problemas. E as religiões, os cleros, eles tinham uma prevalência pela aparência, sem uma religiosidade. Tanto que não se atendia às necessidades daquele povo da época, que tinha muita fome, muita miséria, né? E uma descrença. E como todos esses problemas que eles viviam, eles levaram uma descrença na honra e na dignidade. Então eles não tinham mais esperanças de uma melhora naquele contexto que eles viviam. Tudo isso ocorria por esquecimento, né? E hoje ainda ocorre, naquela época porque ainda não tinham conhecido Jesus. Mas todas essas situações ocorrem no nosso dia a dia ainda, porque esquecemos de Jesus e dos seus ensinamentos simples e nobres, e a humildade que é a mensagem dele, a vida humilde. Nós ainda levamos as religiões por uma soberba, por um luxo, né? Ornamentação, e a mensagem dele era a simplicidade, né? Sem templos, sem altares, mas os ensinamentos dele sempre foram profundos e sábios, mas ainda não foram incorporados no dia a dia, nas existências vinculadas. Então hoje nós vivemos dentro dos templos
dentro das religiões, porém nós não vivenciamos os ensinamentos, a mensagem de Jesus. Nesse livro nos traz capítulos comentando, e muitos deles vão ver que ainda nós estamos bem vivenciados nessa época. Sou um homem pecador. Nós ainda vivemos hoje com esse conceito que somos pecadores. E a gente sabe que não existe um pecador. Nós somos espíritos em evolução. Nos sábados, Jesus se reunia. Desde jovem, adolescente, ele ia nas sinagogas pregar. E isso chamava a atenção de todos aqueles religiosos do clero. Como é que um jovem tão inexperiente trazia tanta sabedoria para aqueles que estavam lá? E isso chamava atenção e até colocava em ameaça toda aquela tranquilidade que eles tinham diante da manipulação do conhecimento e da manipulação do povo da época. E eles acabava Jesus, quando ele se manifestava nessas sinagogas, com as suas falas, com os seus ensinamentos e a sua sabedoria, na simplicidade, ele arrastava multidões que queriam ouvi-lo, tinham sede daquelas palavras doces e afáveis, que ia calando naqueles corações sem esperança, e ele trouxe vida para aquele povo. As velhas palavras começaram a adquirir significado novo, porque ele diz que não veio mudar as leis. Ele veio tornar as leis vivas, aplicá-las, fazer que elas se cumprissem. E para isso aquele povo precisava compreender realmente a mensagem, né, realmente do nosso Pai amor. E aí ele trazia nas palavras dele esperança, alegria, a importância de se viver, a finalidade da existência, né? Tereis que viver tantas vezes quanto for necessário. E nos trouxe também, naquela época, uma responsabilidade sobre a nossa semeadura. Porque até então, os espíritos encarnados, desencarnados, não tinham sido tocados sobre essa importância de que você é o resultado daquilo, das tuas ações, das tuas escolhas. Então começou a trazer um significado rico em todos aqueles ensinamentos, né, naquela época. Ele tinha um verbo doce, suave, enérgico e nobre em muitos momentos. Porque na medida que você evolui, você passa a ser uma alma disciplinada. E você passa a viver integralmente as leis divinas. Então você passa a ser mais enérgico contigo mesmo e com as ações ao teu redor. As palavras dele penetravam no âmago dos corações. E aquilo vinha renovando aos pouquinhos conceitos daquelas almas, das razões deles naquelas almas. Então eles começaram a retomar, entender melhor a mensagem que aquele ser que estava na frente deles veio para ensinar. Todos desejavam ouvir, né, vê-lo, né, tocá-lo. Muitos tentavam tocá-lo, tanto que se aglomeravam ao redor dele. Tinha momentos que ele tinha que ficar num barco, né, longe da margem, para que pudesse realmente falar, porque todos tinham necessidade de tocá-lo, porque ele representava a esperança para aqueles corações. E até hoje, né, Jesus é a esperança, é o aconchego, o acolhimento para os nossos corações, muitas vezes doloridos e sofridos. Ninguém ficava indiferente à sua palavra, porque aqueles que estavam com a sede, matavam a sede. Aqueles que escutavam que não queriam, eles se revoltavam como forma, porque eles eram tocados também. Porque no momento que eles iam contra as falas, era sinal que eles também estavam sendo tocados por aquele ensinamento, por aquela palavra, e aquilo mexia no interior de cada um deles, na hipocrisia, no ego daquela época, e acalentava as dores interiores daquelas pessoas na época lá. Jesus iniciou, quando ele veio,
das dimensões superiores, porque para Jesus a maior dificuldade, o maior trabalho que ele teve foi diminuir a luz, a carga energética dele, para que ele pudesse descer as dimensões e vir no útero de Maria, porque a Maria, ela casou com José tinha 5 filhos, era viúvo, e Maria teve Jesus, né, porque Jesus, como uma alma evolucionária, jamais feriria todo o contexto e os ensinamentos que ele disse que tinha que vir ao corpo para a aprendizagem, e ele veio ao corpo, né, recebeu o corpo de Maria, tá? A formação dentro do útero da Maria. Então, para Jesus, a crucificação não foi o martírio. O trabalho para ele foi realmente descer as dimensões superiores, a ponto de ter condições de vir no útero de Maria, receber o corpo e caminhar entre nós. Tanto que a energia dele é tão grande que o tempo dele não iria muito tempo no corpo, né? Por causa da luz dele. Tanto que quando ele orava, os capilares dele rompiam, porque o corpo ele teria que sustentar aquela alma, daquele nível, né, de transcendência que era Jesus. Ele tinha todo esse ensinamento, e aqueles que escutavam ele, que eram tocados por ele, que se encantavam por esse mestre Jesus, eles começavam a seguir Jesus. Aquilo tocava, eles deixavam dos seus afazeres, deixavam de famílias, saíam caminhar, pregar com Jesus, assumiam aquele caminho, e não conseguiam, na simplicidade deles, medir a dimensão da responsabilidade que eles estavam assumindo. Os apóstolos, os primeiros cristãos, eles se encantavam, se apaixonavam por aquela alma, e provavelmente nós também teríamos se apaixonado, né? Nós somos apaixonados até hoje, né? Imagine na presença. A dimensão da responsabilidade que eles estavam assumindo diante de uma evolução planetária, né? Então hoje nós estamos bem melhorados, graças a essa paixão e esse fervor e essa adoração, né, e fidelidade a essa alma, que ele simplesmente foi um exemplo. Ele não precisou provar, a própria pessoa dele, a própria alma dele, cativou, conquistou e levou essas almas ao martírio, né, a entregar a própria vida em louvor, em fidelidade, em crença e certeza da mensagem que ele estava trazendo. Naquela época alternavam estruturas sociais, morais vigentes, existia muita perseguição, e essas almas que foram tocadas, elas sabiam, havia perseguição, porque mexia com os poderosos da época, porque a gente sabe que naquela época estavam reencarnados almas exiladas, que vieram ao corpo para seu melhoramento moral, e com o ego bem acelerado. E Jesus veio realmente para fazer essa diferença naquele núcleo, naquele contexto da época, onde o sacrifício, a dor, a miséria, né, o abandono dos miseráveis, dos invisíveis, era muito grande. Jesus empreendeu a mais fascinante saga da humanidade, tanto que nós temos antes de Jesus e depois de Jesus, mudando totalmente as questões socio-moral do planeta. Hoje nós temos pontos de vistas muito mais amorosos, muito mais compaixão. Hoje nós temos ONGs, nós temos campanhas, nós temos movimentos em defesa, né, dos sofridos, dos carentes, daqueles doentes, velhos, crianças. Hoje nós estamos com nível moral melhorados. Hoje nós não aceitamos mais atrocidades, agressões, né? E na medida que se evolui, a gente não aceita realmente, né? A gente quer sempre um nível moral em todos os sentidos. A paixão de Jesus, né? Jesus era uma alma que sabia, com consciência, uma mediunidade, uma alma crística de 5 elementos, né? Sabia a sua origem,
sabia que era uma alma, ele é um anjo, querubim, ele sabia das suas capacidades, né? Mas ele manteve a naturalidade. O mais lindo de toda a mensagem é que ele manteve a sua simplicidade como forma de se nivelar. Porque como é que ele iria atingir e conseguir e conquistar aqueles corações sofridos se ele também não tivesse se nivelado a essas almas a ponto de estar igual? Porque realmente, quando você quiser ajudar uma pessoa, você quiser chegar lá no coração dessa pessoa, você precisa estar na altura dela, para que você possa erguer-se junto. Isso, essa simplicidade, essa naturalidade, essa compaixão, Jesus nos ensinou. Naquela época tinha muita dor, na ignorância, as multidões buscavam ele e vinham em grande quantidade atrás dele. Por quê? Porque realmente ele era a água viva que matava a sede daquele povo, né? E até hoje nós somos. As pessoas eram miseráveis, elas eram desprezíveis pela sociedade, ociosas, elas eram consideradas excluídas, né? E aí conheceram e se apaixonaram por esse ser fantástico que é nosso Mestre Jesus, né? Ele atendia nas angústias, ele aliviava as dores, né? Muitos deles, ainda pequeninos na evolução, como nós ainda também até hoje, né? Recebemos as benesses e voltamos aos nossos erros. E naquela época também, quantos leprosos receberam a cura de Jesus e voltaram depois da cura? Eles voltaram aos velhos hábitos. E naquela época teve duas frases que Jesus disse: vais e não peques mais, a tua fé te curou. Quando ele disse a tua fé te curou, ele sabia como espírito crístico que aquela alma, aquela pessoa já tinha se moralizado interiormente e que não voltaria aos velhos hábitos que levou à lepra. Já teriam novas escolhas. E quando ele dizia, vais e não peques mais, ele sabia que aquela pessoa, aquele irmão, estava sujeito a voltar aos velhos hábitos e realmente ter a causa novamente, né, para uma lepra ou uma doença pior, como ele diz, né, para não te causar algo pior. Muitos foram tocados pela esperança, muitos deixaram-se impregnar pelo magnetismo dele, muitos se interiorizaram e começaram a expor, porque naquela época o ensinamento era falado de pessoa para pessoa. Muitos deles saíram fazendo curas, porque acreditaram naquela fala que Jesus disse, que o poder estava dentro deles. Tudo que eu fiz você pode fazer muito mais. E eles saíram fazendo muito mais. E graças a esse muito mais que eles fizeram, nós hoje temos uma fé mais raciocinada, mais de confiança, mais alicerçada nesse poder interno que nós temos, quando Jesus disse, brilhe a vossa luz. Aquela época era uma época de poder, de traição, covardia moral. Poucos se atreviam a aceitar como verdadeiro, porque como eles estavam tão acostumados naquele ambiente, naquele contexto de falcatruas, de mortes, de atrocidades, de extermínio, né, de miséria, aquela fala, aquela esperança, aquele dizer de amor, muitos debochavam, muitos ironizavam e não acreditavam nesse Pai de amor e nem na palavra dele, a docilidade dessa alma. Mesmo assim, cada um deles assimilou, mesmo não confiando, mesmo não interiorizando, cada um deles exteriorizando, cada um deles ouviu e gravou em si todo aquele ensinamento. E Jesus é tão fantástico que ele não tentou mudar ninguém. Ele veio, trouxe a mensagem, foi a mensagem viva
entre nós e deixou que o tempo fizesse o seu trabalho, porque ele sabia que cada um daqueles que receberam a mensagem teriam várias reencarnações, e nessas reencarnações eles estariam semeando a semente, as pérolas da sabedoria que receberam naquela época. O amor, a lealdade, a coragem para aquele povo parecia impossível, mas Jesus nos mostrou que é possível, e hoje nós vemos, vale a pena a gente ter o amor, vale a pena perdoar, vale a pena ser leal a esse ensinamento, porque é esse caminho de amor que realmente vai nos trazer a felicidade e a transcendência, né? Não existe outra forma de transcender, de ser feliz, de ter paz, a não ser a lealdade, esse caminho de amor. Naquela época estavam muito distantes das responsabilidades, negligências, né? Eles desconheciam a finalidade de existir, porque para eles era o cotidiano deles, né? Era pescar, era sustentar a família, e aquele cotidiano fazia, aquele era o mundo deles. E Jesus veio trazer mudanças, renovações, questionamentos. Ele mexeu com aquelas almas, e isso foi muito importante, porque Jesus é uma alma evolucionária, e o evolucionário, ele realmente vem para tirar as almas do comodismo, fazer, avançar, prosseguir, evoluir, buscar, questionar, né? E assim por diante. Dorme milenarmente, e quando se lhes fala sobre finalidade de despertar, excusam-se, rebelam-se, agridem e não cedem um passo na postura adotada. Estão inconscientes dos objetivos existenciais e preferem permanecer neles. Despertarão um dia. Esse livro traz esse texto, esse trechinho, e a gente fica pensando muitas vezes, eu tenho dito, que muitas pessoas estão mortas carregando os seus corpos na rua, né? Mortos para o amor, para a finalidade de existir, para a esperança, né? Para a compaixão, para se importar para com o outro, né? Então nós precisamos reviver e buscar aquilo que há de melhor e mais lindo dentro de nós, que é a nossa centelha divina. Somos doentes da alma, sim, porque enquanto nós não alcançarmos uma perfeição, nós temos muita coisa para curar dentro de nós. E essas doenças e essas mazelas que nós trazemos não é de vida passada, são de milhões de anos, porque todos nós somos exilados. Nós viemos de outros planetas já como somatório de vidas, de erros, de conquistas, de qualidades, mas muitas coisas ainda para vencer. Naquela época também existia muitos estropiados, como hoje, cegos, surdos, mudos, leprosos, paralíticos, né? Naquela época se chamava, eles eram endemoniados, né? Hoje já se sabe que é possessão, né? Subjugação, obsessão, né? E que hoje nós temos uma ciência, que é o Espiritismo, que nos orienta, nos explica as causas e as consequências de todas as nossas escolhas. Mas naquela época, as pessoas, os filhos que apresentavam situações espirituais, né, problemas espirituais, eles eram amarrados, acorrentados, levados de arrasto, amarrados nas árvores perto de Jesus, para que Jesus, em busca que Jesus os curasse. E quantas vezes Jesus realmente retirou, não como exorcismo, não tirava os obsessores daquelas almas, expulsando, mas pela moral que ele tinha presente diante daquelas almas, aqueles espíritos sabiam quem é que estava na frente deles. Não se tocava, não se atirava, não se excluía, mas a presença de Jesus era a lei divina presente, e isso trazia um certo temor e respeito dos espíritos diante daquela alma. Ele atendia com misericórdia, compaixão, poder da fé. Ele ajudava os espíritos endividados. Tanto a ajuda dele não se limitava somente na crosta,
quando ele dormia, desde o berço que ele dormia, ele deixava o corpinho dele, bebezinho, no berço, ele em espírito ele trabalhou nas 3 dimensões, umbral, trevas e abismo. Quantas almas foram despertadas com a presença desse mestre caminhando nas dimensões inferiores que somos as nossa e mais 2. Quantas almas foram tocadas, não só encarnados, mas há muitos desencarnados, com a presença desse grande líder, governador da terra, junto a essas almas. Tá? Então ele trouxe esse despertar. E ele ficou 33 anos trabalhando aqui, direto com todas essas almas exiladas, que ele nos acolheu quando nós chegamos aqui na Terra há mais de 65 milhões de anos. Ele não tinha uma palavra, a palavra dele não era verbal, tanto. Ele exemplificava muito, ele fazia socorros imediatos. E é tão interessante que ele não se detinha nos locais. Como ele é um espírito crístico, ele sabia os pontos daquela região que estavam os bolsões negativos se formando e ele precisava agir. Então ele ia no local, fazia a ação dele, demonstrava, deixava a semente dele, o ensinamento, os exemplos dele e partia. Ele não se demorava nos pontos. E isso ele tinha um trabalho intenso para fazer, uma missão dele, e ele precisava deixar a mensagem daquelas almas daquela época, tá? Que eram nós, reencarnados e desencarnados. Tá? Muitos desejavam milagres, até hoje nós trazemos esse erro de esperar milagres, e Jesus nos trouxe uma responsabilidade naquela época com o verbo: buscais e achareis, bateus, abri-vos-á, pediu e recebereis. Então faça, busque, aprenda, se melhore, tá? E não espere que as coisas caiam do céu. Esse desejar milagre, até hoje das religiões, transformou almas alienadas espiritualmente, porque elas acabam não constatando e não descobrindo o grande poder que cada um de nós traz dentro de si no momento que a gente leva a vida como aprendizagem. Naquela época, uma multidão procurava ele. Quando sabiam que ele estava numa região, eles iam em busca dele. Muitos lugares difíceis de acesso. E eles davam um jeito, machucados, né? Feridos, leprosos, doentes, eles procuravam ele em busca do alívio das suas mazelas, das suas dores. A gente tem o caso daquela mulher, né, que tocou ele, foi curada, né, das hemorragias. Então, quantos enfrentavam as leis daquela época, porque a mulher não podia tocar no homem em público, e ela, e naquela fé dela, ela foi lá e tocou nas vestes dele, né? Então, quantos exemplos a gente sabe dessas almas de fé, de coragem, acreditavam naquele homem lá. O verbo dele, a palavra dele acalentava, né, como um sol naquela época. Os religiosos políticos tentaram silenciar ele. Já era para ele ter, os livros trazem que já era para ele ter sido preso muito antes. Eles montavam situações onde eles estavam para levar ele a reagir numa situação, para que ele realmente ferisse as leis daquela época. Então, em muitos momentos, e no momento da prostituta lá, da Maria Madalena, né, Maria de Magdala, foi um momento que eles tentaram fazer com que ele defendesse a mulher, fosse contra eles, e ali era uma oportunidade de ter denúncias, né, contra ele. E ele, na sabedoria mestre, né, na pedagogia dele, ele escreveu no chão, né, e disse: o que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Então, essa tentativa realmente de silenciar ele,
porque eles já escutavam Jesus desde a adolescência e ele já chamava atenção. Eles queriam anular essa presença, porque Jesus fazia o que os religiosos deveriam fazer na época, que realmente era para acalentar, amar, amenizar dor, atender, acolher os miseráveis, trazer para perto, porque Jesus, ele ia ao encontro daqueles que eram chamados as borras sociais, aquele que ficava na margem, porque nós até hoje temos, né, pessoas invisíveis, e naquela época se chamava a borra, né? A borra do café, né? Aquilo que fica na margem, né? Tinha os ingratos, que receberam todo o ensinamento dele, receberam as curas, o alívio, e não valorizaram, mas isso faz parte do processo, né, de evolução. Naquela época não valorizaram, mas aquilo que receberam, aquilo que escutaram, aquilo que vivenciaram, levaram para a imortalidade. Nenhuma pérola foi perdida, nenhuma pérola foi colocada fora. Né? Jesus disse: nenhuma ovelha será perdida, que ele vai buscar todas. E quando ele diz todas, ele, como uma alma evolucionária, ele acolheu todos nós, 35 bilhões de almas, né, em exílio. E ele luta até hoje, trabalha até hoje para que despertar essas consciências, para que realmente a gente possa transcender, né, e evoluir, e muitos de nós voltar para os nossos orbes. Né? Naquela época as leis serviam para punir, e nós hoje ainda trazemos muito dessa raiz, que as nossas leis servem para punição. E ele tentou mostrar umas leis para dignificar, né? Evoluir. Acreditou na misericórdia, no momento que ele ensinou a misericórdia, ele passou para nós as possibilidades que as almas têm de melhora, porque somos almas em evolução. E naquela época matava essas ideias, né? Perseguição inclemente, crueldade, né? E se matava todo o foco de luz que ia contra, né, as leis deles, eles realmente eram exterminados. Armavam ciladas, questões traiçoeiras, né, e soluções comprometedoras para Jesus. Mas ele, com a sua sabedoria, sabia o momento certo e tudo aquilo que ele teria que fazer, todo o trajeto dele. Tá? Existiu e existe até hoje infelicitadores, né? São aqueles que causam mesmo a infelicidade nos locais, trazem, né, a inquietude, trazem a segregação, trazem a separação, né, as intrigas, e uma hipocrisia moral que tentava dificultar a marcha inevitável do progresso. E nós temos hoje ainda almas encarnadas e muitas desencarnadas, principalmente no abismo, que tentam evitar a marcha do progresso. Quer dizer, que as almas continuem presas no primarismo, agregadas a uma ilusão, a vícios, a gozos mundanos, e que não percebam a importância de investir na sua espiritualização, na sua moralização. Em sentido oposto a tudo isso, e até hoje, porque isso é muita coisa como hoje, o jovem Galileu, ele trouxe palavras que iluminou, e nos ilumina até hoje. Tá? E cada vez que a gente lê, que a gente estuda, mais a gente começa a compreender, porque se você ler um livro hoje, eu li esse livro para fazer essa palestra, né? Para fazer esse estudo. Daqui a um tempo, se eu ler de novo, eu vou estar em outro nível, né? Um pouquinho melhoradinho, eu vou entender muito mais. E a mensagem de Jesus é para que a gente possa estudar sempre. Tá? Jesus, ele tem uma beleza em comum, e ele chamou a atenção naquela época pela aura dele, pela fisionomia dele, pelo olhar doce, leal, fiel às leis divinas, ao grande Pai, mas ele trouxe aquela presença doce no meio rude.
mestre por natureza, né? Trouxe uma didática, uma pedagogia através das parábolas. Ele aproveitou situações da época para que se tornasse um ensinamento mais acessível para aquele povo ignorante, sem recursos, naquela época. Mas eu digo que até hoje nós ainda não compreendemos as parábolas terapêuticas. Tá? Nós ainda desviamos, nós ainda interpretamos conforme nossos pontos de vista. E na medida que nós vamos nos moralizando, nós vamos começar realmente a discernir, né, cada uma delas e trazer para a nossa vida, exteriorizando cada uma dessas parábolas terapêuticas. Né? Porque nós ainda, como eles na época, colocamos interesses mesquinhos em muitas coisas. E nós precisamos realmente deixar a nata do cristianismo, que é o Evangelho de Jesus redivivo, sem interesses pessoais nos ensinamentos, na religiosidade diante das pessoas. Essas pérolas venceram o tempo. E Jesus lançou as pérolas em abundância. Ele explicou, ele vivenciou, ele amou, ele acolheu, ele curou. E ele deixou essas pérolas em abundância. Então, por isso que eu não acredito naquela frase que diz, né? Não atirai pérolas aos porcos. Porque ele deixou toda essa riqueza universal para todas aquelas almas e para nós até hoje como uma grande herança. E deixou que o tempo fizesse o trabalho em nossas vidas, na medida que nós fôssemos reencarnando. As bem-aventuranças, né? O sermão da montanha, está todo o resumo do ensinamento dele nas bem-aventuranças, e ele impregnava o ambiente com a presença. Ninguém ficava sem senti-lo, porque a presença dele, a aura dele mexia com todas as sintonias, com o magnetismo dele mexia com todas aquelas pessoas ao seu redor, naquela região, porque realmente ele vinha com a luz dele para fazer brilhar. A caminhada dele, as palavras dele, a presença dele, o tocar nele, o conviver com ele, nunca mais será como foi naquela época. Quando diz que Jesus vai voltar, não, ele deixou a mensagem, deixou o Consolador prometido até o final dos tempos. O final dos tempos é o que nós estamos vivendo hoje, que é a transição planetária. Fim dos tempos é fim de ciclos planetários. Nós tivemos um fim dos tempos saindo do primitivo para provas e expiações. Estamos tendo um fim de tempo que é de provas e expiações para regeneração. E vamos ter um outro fim de tempos que é a regeneração para feliz. Então, esse fim dos tempos são estágios de transição, onde são mudadas as almas de planetas, que são os exílios, as transmigrações de almas, por causa da sintonia, né, a mudança energética do planeta. Numa sociedade onde prevalecia a violência, a impiedade, a força, a presunção e a aparência da época, e até hoje, né? Então, quando a gente diz assim, a violência, impiedade, força, presunção e aparência, a gente parece que está vivendo hoje ainda, né? Nós temos ainda resquícios muito nas almas. Jesus foi um divisor de águas, tá? Ele alterou o conceito de felicidade e muitos humanos ainda não entenderam que realmente é no amor. O amor é o caminho, a verdade e a vida que vai nos levar realmente à felicidade, que é a paz e a consciência. Porque no momento que você ama, você realmente discerne as suas escolhas, você faz em prol do melhor do outro, você melhora toda a tua psicosfera, você melhora o tecido dimensional do planeta e todos somos felizes. Precisamos viver como uma família só. Tá? Ele exaltou a humildade. Ele falou muito da fidelidade ao Pai. Ele é muito fiel ao Pai. Justiça e verdade, que é a bandeira dele. Tá? Ensinou muito a amar os difíceis, porque é nesse desafio que nós realmente desenvolvemos as virtudes, desenvolvemos o que há de melhor em nós,
que é a compaixão, a piedade, a benevolência, né? E o amor. Ele deixou para nós a carta magna da humanidade. O que mais que nós queremos? Se ele deixou o exemplo, ele deixou todas as parábolas, deixou as orações, ele deixou o sermão da montanha para nós, ele deixou o caminho traçado, que começou na manjedoura, que a gente sabe que foi, não é uma manjedoura, mas uma casa simples, né, dos essênios, onde ele ficou junto aos animais, junto ali, num lugar simples dos essênios, porque os essênios tinham uma vida simples, até a crucificação, que é a misericórdia. Então ele nos mostrou do alfa a ômega, todo o caminho que nós deveríamos traçar para realmente chegar até ele. Se quiseres ires ao Pai, tereis que vir a mim. E nós devemos começar pela humildade, pela simplicidade. O tempo urge. Nós estamos em transição planetária. Não haveria quietude nem cautela. Então ele disse que trouxe a espada. Ele trouxe a paz, trouxe a espada. E essa espada não é para gladiar com o outro. É para a gente realmente nos podar as nossas arestas do nosso ego, do nosso egoísmo, das nossas vaidades, para que realmente nós possamos nos deixar ser lapidados, para que a gente possa realmente transcender. Não haveria outra alternativa a não ser o amor. É o que vai nos libertar. O Sermão da Montanha é a nossa diretriz. Se nós estudarmos o Sermão da Montanha e interiorizar ela e tentar fazer, pôr em prática, é a nossa diretriz. Ele anunciava o reino de Deus, a terra prometida. Quando ele falava terra prometida, não é território, chão, continente. A terra prometida é o planeta de regeneração. Como é que naquela época, diante daquele povo, ele falaria, para que eles não tinham a base do conhecimento, poderiam falar para eles o que era um planeta de regeneração. Então ele disse que ele traria a terra prometida, garantindo a terra prometida no caminho de amor. A terra prometida é o planeta de regeneração, é o ciclo planetário e não uma região de Brasil, Palestina, né, Uruguai e outros países. Não, é o ciclo planetário. Aquele povo era simples, né? O evangelho foi uma melodia de esperança. Jesus então foi sempre companheiro. Ele procurava, ele queria muito estar perto dos deserdados, ele procurava realmente aqueles doentes da alma, né? E hoje nós temos um velho hábito de dizer: afaste de mim esse cálice. E é o cálice que realmente nós vamos exercitar o amor, né? E ele buscava os deserdados, os sofridos, os criminosos, né? Os marginalizados, aqueles que estavam no erro, porque realmente é aqueles que precisavam dele, né? Como nós precisamos até hoje. O verbo dele encorajava, tá? Ele mostrava a fé e mostrava para nós o quanto era importante a fidelidade ao caminho. E ele disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, é injusto no muito. Então, se nós, nas pequenas atividades do dia a dia, nos primeiros desafios, se nós mantermos a nossa lealdade e realmente não fugirmos do desafio, da aprendizagem, como é que nós vamos querer grande missão ou grandes trabalhos com a espiritualidade maior, se nós não assumirmos nossas pequenas coisas, começando por nós mesmos, que é a nossa grande batalha. Nenhum servo pode servir a dois senhores, a Deus ou às riquezas. Muitas pessoas dizem assim: mas eu consigo conciliar. Nós não conseguimos. Muitos de nós largam todas as questões espirituais realmente para ganhar mais, para usufruir mais, para ter mais prazer, mais gozo.
Então, enquanto nós não temos essa firmeza de fidelidade às leis divinas, nós precisamos ter disciplina, disciplina, disciplina. Honrar pequenos valores para poder valorizar as grandes conquistas. Servir diante dos bens da transitoriedade. Ele mostrou porque aquele que mais tem, mais lhe será cobrado. Então, quando nós viemos uma reencarnação com riquezas, significa que nós temos virtudes para ser desenvolvidas. E essas virtudes são caridade, benevolência, compaixão, piedade. Ajudar aquele que não tem. Não é mérito, é desafio à riqueza. E um dos maiores desafios, perigosos, porque na riqueza pode vir a vaidade, o orgulho e a presunção. O poder mexe com as pessoas, né? Mexe com as nossas mazelas, e se a gente não tem uma disciplina, a maioria se perde. Então, a gente vem dos dois lados da moeda, servir com pouco e servir com muito. Quem não doa, não ajuda com pouco, não ajuda com muito. Então, se eu espero, todos nós temos condições de ajudar, todos nós temos algo para auxiliar. Tá? Então, se eu sei auxiliar, ajudar, amparar, acolher com pouco, eu vou ter uma alma preparada para auxiliar com muito. Isso na missão, isso nos trabalhos. Nas praias, Jesus tinha os velhos barcos e eles trabalhavam, eram povos simples. Eles trabalhavam realmente para buscar o alimento, para dividir entre eles, né? Para se manter. E Jesus viveu nesse ambiente, né? E ensinou esse povo nessa simplicidade. Então, eu sempre disse, ele se nivelou. Ele não se colocou num altar, num pedestal, para falar de cima com os irmãos. Ele caminhou entre nós, pé descalço. E eu li outro livro que dizia assim, Jesus, essa grande alma, não tinha onde encostar a cabeça para dormir. Muitas vezes dormiu nas matas, encostado nas árvores. Não tinha uma cadeira estofada para assistir uma palestra. Ele falava dentro dos barcos, nos morros, nas montanhas, nas planícies, no meio onde estavam os povos, muitas vezes doentes, sofridos, ali ele estava. E quando ele diz cuidar do meu templo, não é tijolos, porque ele é um espírito, né? Isso é questão material. O templo realmente é a nossa centelha divina. Jesus, luz, aroma divino, mensagem, né? Guia. Ele reabilitou os doentes, ele trouxe alegria e felicidade e esperança àqueles perversos na época, né? Ele mexeu com os hipócritas, que mexe até hoje a mensagem dele, né? Ele penetrava nos refolhos da alma. E a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente se apaixona, né? E ninguém ficava indiferente a toda essa vivência, toda essa presença aí. E ele disse, eu tenho muitas coisas ainda para dizer-vos, mas não podeis suportar. Não tendes condições por enquanto. No porvir, os meus ditos e os meus feitos serão confundidos. Os meus sentimentos serão apresentados de maneira insidiosa e interesseira, dificultando o entendimento de minha vida e de meu amor. Mas eu não vos deixarei órfãos, intercederei junto ao meu Pai em vosso favor. E disse que deixaria um Consolador prometido. O Consolador prometido é a mensagem dos Espíritos, é a mediunidade, é a glândula pineal, é toda essa intuição que nós temos, todo esse contato com o plano espiritual e tudo que vem vindo e virá ainda no planeta regeneração. Todo o conhecimento do universo não está no Pentateuco. Ali tem uma parcela nos preparando para o despertar, para poder acompanhar o planeta regeneração.
A humanidade que permanecer na Terra vai receber muitas coisas, muitas informações, muito conhecimento a nível moral, que o planeta vai se tornar da regeneração. Ele nos ensinou a amar, vencer a ilusão dourada, tirar de nós a ambição, a ideia de que ambicionando as coisas eu serei feliz. Não. Na transitoriedade, ela não está nossa felicidade. Ele nos mostrou as diretrizes que nós devemos seguir, vencer as extravagâncias, vencer a hipocrisia a partir de uma verdade absoluta. Ele nos ensinou a dominar os nossos instintos, ter uma ética diante da vida, tirar essa ideia do vencido e do vencedor, a dualidade, que nós possamos nos tornar uno com o Pai, vencendo a dualidade entre nós, tirando o senhor e escravo, o vitorioso, o que manda, o que obedece. Ele trouxe um hino de fraternidade, ele desnudou a crueldade e a injustiça, ele acordou-nos da cegueira, da força, ele nos inspirou a ternura e inaugurou na terra o período chamado amor. O amor pelo Pai, que nós não devemos temer esse Pai, mas amá-lo. Foi uma explosão de bênçãos a chegada dele, sempre foi, desde o nosso exílio até hoje. Júbilos de alegria nos corações, e até hoje nós somos tocados. Ele expulsou, retirou nuvens de desgraças, surgindo a claridade de esperança e uma incomparável alegria de viver e de acreditar e ter fé. Jamais será esquecido aquele dia, nunca mais se repetirá o que aconteceu naquelas horas, fazendo que o mundo e as criaturas se tornassem diferentes, direcionando os destinos de outro rumo. Foi o que ele fez conosco. Até hoje, Ele sabia que nós reencarnaríamos muitas vezes e nós aprenderíamos com aquelas testemunhas da época, porque entre nós reencarnaria aqueles primeiros cristãos da primeira hora, os trabalhadores da primeira hora, estariam reencarnando conosco nessa última hora. E eles continuariam nos ensinando. Trazendo o alimento, que esse ensinamento seria absorvido, que é o nutriente, e nós começaríamos realmente a colocar em prática, fazendo o que ele realmente nos ensinou, que é amar. Até hoje, aquela melodia balsâmica, reconfortante, vem alcançando os ouvidos cerrados dos homens e das mulheres, fascinados pela mentira e pela ilusão, tentando despertá-los. Ninguém consegue fugir, escapar da verdade. Nunca revides mal com mal, confiando em nosso Pai, entregando a Ele sem reservas e nem receios, porque Ele cuidará de ti. Confiar, fé convicta, alicerçada na razão, investindo os mais preciosos recursos da inspiração e dando-te resistência para os enfrentamentos necessários ao teu processo de evolução. O trabalho de evolução é árduo, não é milagre. Você precisa fazer a tua parte. Você é um caminhante. Flua, busque, aprenda, reforme-se, melhore-se, reconstrua a tua vida. E para encerrar, nós vamos assistir uma mensagem que é uma oração de Jesus, que é uma prece que para nós nos interiorizar todo esse amor que nós temos para esse mestre amado, que é nosso mestre Jesus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade,
pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Assim seja.